A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, a rádio das ondas da fraternidade legítima, para cada vez mais nos qualificarmos no entendimento dos recursos da faculdade mediúnica, cada vez mais nos aprimorarmos no entendimento das conexões da enfermidade dos processos da obsessão. Você que está conosco já sabe, acompanha o estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Este volume 1 trata-se do programa 1. Já estamos no módulo 4 e hoje vamos iniciar o 5º tema desse módulo, Exemplos de Comunidades Espirituais, número 2. Na literatura espírita, encontramos relatos da existência de comunidades espirituais devotadas ao bem, cujos exemplos e esforços perseverantes dos seus habitantes inspiram encarnados e desencarnados ao progresso, promovendo a renovação moral da moradia terrestre. Estas organizações estão localizadas em regiões mais adiantadas do mundo espiritual, ou seja, mais elevadas, menos materializadas. Contudo, se fazem representar nas regiões de sombra e de dor, constituindo os postos de auxílio, citados anteriormente, os quais representam verdadeiros oásis de paz e bom ânimo para o viajor desafortunado e perdido que por ali transita. Então, essas informações, pelo mecanismo da mediunidade desses missionários que trazem a mensagem do mundo espiritual, demonstrando essas comunidades que se instalam em meio às sombras, aos umbrais da terra, estabelecendo ali postos avançados de auxílio, resgate, recuperação, tratamento de inúmeras pessoas desencarnadas, auxiliando-nos constantemente. São espíritos que se devotam ao bem e apresentam grande coragem no serviço do amor a Jesus. Primeiro item são as comunidades de transição, destacando logo de cara Nosso Lar. Nas comunidades de transição, assim denominadas por estarem situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores, então eis porque são chamadas comunidades de transição. São comunidades saindo do nível do umbral ameno e chegando para sair dessa zona, mas não chegando obrigatoriamente a regiões superiores. Há maior homogeneidade evolutiva dos habitantes, que revelam melhoria moral e intelectual. Então, a leitura da obra Nosso Lar nos traz uma ideia bem abrangente dessa situação, porque nós vemos os inúmeros habitantes apresentarem diversos níveis de compreensão e evolução. Um exemplo já bastante conhecido no meio espírita, então, é esta colônia Nosso Lar. A localização geográfica de Nosso Lar reflete belezas e harmonias da natureza, cuja visão panorâmica da cidade é apresentada pelo seu próprio autor, que é o próprio espírito André Luiz. Como ele expressa essa visão panorâmica de Nosso Lar, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos.
ele assim se expressa: vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas que iam e vinham. E prosseguindo em suas observações, ele acrescenta: há um bosque em floração maravilhosa, que embalsamava o vento fresco, de inebriante perfume, tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas a espaços regulares. Árvores frondosas ofereciam sombra amiga. Este trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em seu capítulo 8. Então aqui, meu caro ouvinte, nós vemos uma realidade material, não com a matéria que nós conhecemos, mas a matéria quintessenciada, ou a matéria psicofísica, do mesmo padrão de organização natural, conforme as organizações da individualidade de cada espírito, apresentando no seu perispírito os recursos compatíveis dentro desse mesmo nível. Então, uma realidade da continuidade da vida que representa o mundo espiritual, a pátria do espírito, o local de onde viemos, para onde retornaremos. Apresenta-se características regulares de conexões com a vida normal. Nosso lar apresenta também outras características. A colônia, que é essencialmente de trabalhos e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Em determinado momento da história de Nosso Lar, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Essas entidades vieram com o objetivo de ensinar a população de Nosso Lar a se alimentarem pela absorção dos princípios vitais da atmosfera. Quanto à alimentação, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a Terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável. Na obra isso fica bem claro que uma parte do Nosso Lar está no umbral ameno, para ajudar na transição da adaptação daqueles que são resgatados do umbral e apresentam grandes necessidades de apego e vínculo com a matéria. Vinculados a cada ministério, existem edifícios de trabalho e unidades de residências para os seus obreiros, nos quais vivem espíritos que prestam serviço à colônia, e também os que recebem auxílio. Da mesma forma, há instituições e abrigos ligados à área de atuação de cada ministério. Então, na obra, isso é apresentado como uma vasta construção de edifícios a perder de vista. Tamanho é a dimensão da cidade de Nosso Lar, com cada um dos ministérios apresentando diversas construções específicas, delineadas e estruturadas para o aperfeiçoamento e progresso do espírito, bem como residências, famílias que aguardam
os encarnados a desencarnar, famílias que se preparam para reencarnar e acolhem aqueles que estão iniciando no processo de todo esse entendimento. A obra Nosso Lar, meu caro ouvinte, é a primeira da sequência da vida do mundo espiritual apresentada por André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma leitura muito interessante e está completamente de acordo com o Pentateuco kardeciano. Uma outra cidade apresentada pela apostila é a cidade de Castrel. No livro mediúnico A Vida Além do Véu, transmitido por vários espíritos, pela mediunidade do reverendo inglês G. Vale Owen, em 1920, publicado pela Federação Espírita Brasileira, editora, consta informações a respeito de uma colônia espiritual denominada Cidade de Castrel, organizada para atender a espíritos desencarnados na infância e preparar outros para a reencarnação. Então, todas essas colônias, elas não só servem de abrigo transitório para os espíritos desencarnados, como reúne famílias inteiras, propósitos de serviço. Essa colônia, por exemplo, de Castrel, estabelece o objetivo de auxiliar espíritos que desencarnam na infância e ainda apresentam o perispírito nessa condição de criança. Portanto, uma situação que requer amparo, cuidado e muito afeto para o espírito que ainda vive esse estado infantil, preparando seu retorno para a Terra, o reencontro com os familiares através dos sonhos, os pedidos aos casais para que estabeleçam a oportunidade de acolher essas crianças espirituais e tornarem-se seus filhos, e então terem a oportunidade da reencarnação em reencontros vinculados com propostas de reaproximação, do perdão, do aprendizado, do amor, que se estabelece no núcleo familiar. Então, são recursos dignos do bem, do amor do Cristo em seu Evangelho, trazendo-nos a oportunidade da retificação, da recuperação da nossa saúde espiritual. Todas essas comunidades do bem apresentam avançadas condições de objetivos em favor do bem comum. Vamos continuar estudando os exemplos de comunidade no mundo espiritual, número 2, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática do programa 1, portanto volume 1, abordando o segundo tópico dos exemplos de comunidades do mundo espiritual, devotadas ao bem, que apresentam avançados postos dentro das regiões purgatoriais de sofrimento dos umbrais da Terra, com objetivos de auxílio, e contam muito com as reuniões mediúnicas, porque muitos casos de resgate, antes de estabelecerem concurso de ida para esses locais, são atendidos esses espíritos nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Então é muito importante nós conhecermos essas comunidades para saber que nas reuniões mediúnicas de desobsessão nós podemos ser intermediários do auxílio
no campo do resgate dessas entidades necessitadas de luz. O terceiro exemplo de comunidade é o Lar da Bênção. Trata-se de importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Essa comunidade ela é mencionada no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 9, o autor é André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A colônia, situada no espaço espiritual das terras brasileiras, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável, atender espíritos que desencarnam na infância e auxiliar outros para a reencarnação. Esta também é uma grande obra para ser abordada, estudada. O livro Entre a Terra e o Céu trata-se de um mecanismo de libertação de um grave processo obsessivo coletivo entre familiares, entre cônjuges, entre crianças, entre pais e mães, espíritos necessitados de luz que estabelecem mecanismos de obsessão vingativa, todos resgatados e restabelecidos no processo do bem através do auxílio de André Luiz e equipe. As crianças desencarnadas recebem abençoada assistência superior, desde os primeiros momentos de liberação física até alcançarem o reequilíbrio espiritual. De benfeitores espirituais do Lar da Bênção e do afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda presas aos liames da carne, são, durante o sono físico, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o reajustamento dos filhos na vida espiritual. Então a criança em tenridade desencarna, os espíritos dessa colônia, durante o sono físico dos pais, levam os pais até a colônia para auxiliar a criança desencarnada, manter a conexão com os pais, se recuperar e, quem sabe, retornar para o mesmo ninho doméstico. O segundo tópico trata dos postos de auxílio. Não são exatamente colônias, são postos avançados, ligados à colônia. Os trabalhadores dos postos de auxílio recebem a devida capacitação, orientações e cuidados da colônia espiritual que se encontram vinculados, a fim de exercerem com proveito as tarefas sacrificiais a que se submetem. Importa destacar, contudo, que além dessa vinculação, os trabalhadores mantêm relações fraternas, de assistência espiritual e de intercâmbio mediúnico corriqueiro com uma ou mais casas espíritas, sediadas no plano físico. Então é aí que entra o trabalhador da mediunidade na casa espírita, nas reuniões de tratamento e de desobsessão. Nós, médiuns na casa espírita, seremos utilizados como intermediários de auxílio à recuperação dessas entidades. O primeiro posto apresentado aqui é a Mansão Paz. É a instituição de reajuste espiritual mantida pela colônia Nosso Lar e é assim citada pelo espírito André Luiz. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro de São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que se adensava movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor que permanece sob a jurisdição de Nosso Lar está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-se a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração, criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior, ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação edificadora. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado do livro Ação e Reação de André Luiz,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, em seu capítulo 1. E o segundo posto avançado é Campo da Paz. É um posto de auxílio localizado em pleno umbral que, segundo André Luiz, tem como missão receber grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. São espíritos ainda abalados pelo choque da morte física, pelo apego relativo a pessoas e bens deixados no plano físico. Neste posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos, ou são encaminhados à reencarnação. Como vemos, os exemplos da prática do bem não faltam e servem de roteiro de vida para todos nós, espíritos imperfeitos. Nesse sentido, estejamos atentos à previsão do Espírito São Luís, citada em O Livro dos Espíritos, questão 1019. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá à terra os espíritos bons e dela afastará os maus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 25. Apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 14. E Emmanuel comenta: é preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos à comunhão com os valores do bem, para que os benfeitores do mundo maior, que apresentam-se nas comunidades do bem, auxiliando
a tantos necessitados de luz como nós, possamos permanecer nessa conexão de valores pela prática, pelo esforço, pela determinação, pelo uso da vontade nas obras do bem, para que o nosso entendimento possa dar frutos à própria vida e a de todos aqueles com quem estivermos próximo. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.